Luciano Huck, o amigo da bandidagem, quer ser presidente para salvar a Rede Globo. O site de caras que deveria se chamar Bundas, com a maior caras de pau, noticiou que Luciano Huck poderá ser candidato à presidência em 2022 e que, segundo pesquisas, estaria em empate técnico com Bolsonaro. O site Jornal da Cidade Online escreveu sobre as razões que levam a Globo a tentar diuturnamente derrubar Bolsonaro, sobre a concessão da Globo vencer em 2022 e a possibilidade de não ser renovada. Pois é, agora ela vai tentar de tudo mesmo, até apelar para um estúpido apresentador que acredita poder conduzir o Brasil na base do Soletrando e do Lata Velha, cujo próprio programa tem sido um desastre de audiência, segundo os dados consolidados. Algumas perguntas são importantes nessa hora. Que pesquisa foi essa? Feita onde, quando e por quem? Isso Caras não diz. Logo, é uma pesquisa fabricada. Será que esses jornalistas acham que 55 milhões de brasileiros saíram do Brasil ou entraram em sono depois das eleições? Será que alguém em sã consciência votaria num sujeito cujas relações de amizade se resumem a quadrilheiros e corruptos condenados presos e outros investigados na Lava Jato? Diz o ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E quem são os amigos de Luciano Huck? Lula, Joesley Batista, Alexandre Ascioli, Sérgio Cabral, Adriana Anselmo, Eike Batista, Eduardo Paes, Aécio Neves e Fernando Haddad. Um círculo de amizades que deveria se reunir todo banho de sol em pátio de algum presídio. Luciano Huck não passa de um fantoche do Grupo Globo que poderá ser lançado para fazer frente a Bolsonaro em vão, na tentativa de salvar da derrocada a decadente Vênus platinada. E o pior, cogita colocar um plágio de Pinóquio, fazendo com que Carlos Collodi, autor do romance, se revire no túmulo. Tomara que a baleia consiga digerir essa comida estragada. Você votaria nesse pilantra? Uma reflexão sobre a mídia brasileira e o fim da parceria tenebrosa e vergonhosa com o Estado. Durante muitos anos, as empresas de mídia mainstream brasileiras acostumaram-se a existir no mercado sem precisarem demonstrar sequer competência. Não era necessário que elas fizessem nada para terem sucesso econômico e espaço garantido no ramo de atuação delas, independentemente do conteúdo dos telejornais ou dos jornais impressos. O faturamento gordo dessas empresas estava garantido em uma situação extremamente confortável para elas. Esse processo se dava unicamente pela associação feita por essas empresas com o Estado. A mídia mainstream seria financiada pelo governo, pelas propagandas oficiais de empresas públicas e do próprio governo da ocasião. E os veículos de comunicação se transformariam em imprensa chapa branca que se afastaria do seu dever jornalístico de prestar informação real, verdadeira, com a apuração dos fatos. Esse fenômeno que já existia desde FHC, mas que aumentou exponencialmente a partir da chegada do PT à presidência em 2003, gerou uma perversidade enorme no setor que, além de fazer com que a meritocracia desaparecesse, transformou os profissionais da mídia em militantes políticos. Não havia mais no jornalismo brasileiro necessidade de prestar um serviço de qualidade para conquistar leitores e espectadores. As empresas midiáticas não precisavam se preocupar mais com esse tipo de coisa. Era apenas existir, aguardando a irrigação do dinheiro público que lhes garantia o financiamento para que continuassem nadando de braçada no setor da comunicação nacional, pagando salários distorcidos para suas estrelas do jornalismo e mantendo, por exemplo, programas deficitários na grade dos canais de televisão
televisão, pois fazem parte da agenda progressista da emissora. Era de fato uma parceria tenebrosa e vergonhosa entre Estado e mídia, jamais vista em algum país democrático do mundo que, repito, atingiu o seu ápice com a chegada do PT no poder. Jair Bolsonaro rompeu com isso ao estancar imediatamente a transferência absurda de dinheiro do pagador de impostos às empresas da mídia mainstream. Agora, o que acontecerá é que elas deverão, utilizando uma expressão que não gosto muito, se reinventar, descobrindo por si mesmas como sobreviver no livre mercado com a competição e meritocracia que impera em um universo fora do serviço público. Finalmente, graças a Jair Bolsonaro, essas empresas midiáticas se ajustarão à vida normal que qualquer pessoa, física ou jurídica, deve se ajustar, enxergando o que presta um serviço a um consumidor que, se dele do serviço não gostar, não mais o consumirá, já que sempre tem o poder de mudar de canal ou de ler outra coisa. E nesse panorama, depois de ser corrigida essa distorção no meio midiático que deu espaço a profissionais muitas vezes medíocres e despreocupados com o profissionalismo e a competência que deve imperar em uma carreira privada, várias dessas empresas desaparecerão, pois não conseguirão se ajustar a esses novos tempos, e outras seguirão adiante após se reformularem e se reciclarem. É por isso, e exatamente por isso, que Jair Bolsonaro é tão odiado pela mídia mainstream, porque ele está fazendo as empresas midiáticas se ajustarem à velha máxima do livre mercado de demanda versus procura, que faz com que produtos bons continuem existindo e produtos ruins desapareçam. Simples assim.